A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início ao novo trimestre, o terceiro trimestre de 2023. Nesse trimestre, vamos estudar o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Queridos, quando o livro de Apocalipse usa o termo Babilônia, ele se refere aí a um império, que terá completo domínio global, bem como o domínio sobre o ser humano, em que a expressão mercadores de almas de homens, que está em Apocalipse capítulo 18, versículo 13, simboliza aí a extensão desse domínio imperial. Então, neste trimestre, nós veremos aí o quanto que o espírito da Babilônia já está presente no mundo, embora aguarde o império do anticristo se manifestar. Então, nesse tempo, a igreja não estará aqui, mas até lá, já sentimos as consequências do espírito desse império hoje. Então, nosso propósito é que este trimestre seja um guia que revele esses problemas e, ao mesmo tempo, promova orientação e aconselhamento pastoral para o corpo de Cristo a respeito de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Para responder, queridos, essas e outras perguntas pertinentes aos desafios do nosso tempo, nós contaremos aí com o auxílio do pastor Douglas Batista, que é o comentarista desta lição. O pastor Douglas Batista é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Para nós iniciarmos, queridos, esse terceiro trimestre de 2023, a lição de número 1, que tem por data 2 de julho de 2023, tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. A verdade prática dessa lição destaca que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, os objetivos desta lição é apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja neste contexto. A lição de número 2, que tem por data 9 de julho de 2023, tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. A verdade prática dessa lição destaca que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecado. Os objetivos desta lição é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar aí teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. A lição de número 3, que tem por data 16 de julho de 2023, tem como título O Perigo do Ensino Progressista. A verdade prática dessa lição destaca que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Os objetivos desta lição, queridos, é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, explicar as principais teorias progressistas e aplicar elementos que refutam o ensino progressista. A lição de número 4, que tem por data 23 de julho de 2023, tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. A verdade prática dessa lição destaca que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Os objetivos desta lição é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura e conhecer os tipos de auto-idolatria,
e as orientações bíblicas aí para escapar desses males. A lição de número 5, que tem por data 30 de julho de 2023, tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. A verdade prática dessa lição destaca que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Os objetivos desta lição é refletir aí sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, e identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências, e compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda a cultura que viola aí os princípios da Palavra de Deus. A lição de número 6, que tem por data 6 de agosto de 2023, tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. A verdade prática desta lição destaca que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Os objetivos desta lição é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina, e enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. A lição de número 7, que tem por data 13 de agosto de 2023, tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. A verdade prática dessa lição destaca que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então, o objetivo desta lição é explicar a feminilidade bíblica, destacar aí a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual, e focar aí a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. A lição de número 8, que tem por data 20 de agosto de 2023, tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? A verdade prática desta lição destaca que a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Os objetivos desta lição de número 8 é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica. A lição de número 9, que tem por data 27 de agosto de 2023, tem como título Uma Visão Bíblica do Corpo. A verdade prática dessa lição destaca que o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Os objetivos desta lição é ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo. A lição de número 10, que tem por data 3 de setembro de 2023, tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. A verdade prática desta lição destaca que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Os objetivos desta lição de número 10
é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservadas aos cristãos, e despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. A lição de número 11, que tem por data 10 de setembro de 2023, tem como título Cultivando a Convicção Cristã. A verdade prática dessa lição destaca que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Os objetivos desta lição é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus e reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. A lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, que tem por data 17 de setembro de 2023, tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. A verdade prática dessa lição destaca que a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Os objetivos desta lição 12 é explicar a natureza da Igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação e elencar as armas da Igreja do Deus vivo. E para finalizar este terceiro trimestre de 2023, a última lição, a lição de número 13, que tem por data 24 de setembro de 2023, tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. A verdade prática dessa lição destaca que na dispensação da graça, a Igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Os objetivos dessa lição 13 é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo. Portanto, meus queridos amados irmãos, estas são as 13 lições que nós vamos estudar aí nesse terceiro trimestre de 2023. E esperamos e desejamos que ao final deste terceiro trimestre de 2023, através da ação do Espírito Santo em nossa vida, que eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações em cada lição estudada, que nós possamos aprender todos juntos como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Deus abençoe a sua vida e um ótimo terceiro trimestre de 2023.